Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o terceiro livro do professor Dr. Cláudio Carvalho. Ele é doutor em Desenvolvimento e Planejamento Urbano pela Universidade de Salvador, é também advogado, professor titular de Direito Ambiental, Urbanístico e Agrário da UESB. Professor, o terceiro livro sobre o mesmo tema, né? Direito à cidade. Qual a importância de discutir o direito à cidade na atualidade? Olá, Luciana. Olá, ouvintes do Universo Diverso. Pois é, hoje é muito importante discutirmos o direito à cidade. Nós saímos de uma pandemia recentemente e no início as autoridades sanitárias elas faziam basicamente duas orientações. A primeira, fique em casa. E a segunda, lave as mãos. Hoje, Luciana e ouvintes, 85% da população brasileira residem em cidades. Era muita gente para ficar em casa, né? E provavelmente muitas casas com muitas carências também. 6 milhões de pessoas não têm uma casa para morar. 12 milhões de pessoas vivem em o que o IBGE chama de aglomerados urbanos, subaglomerados urbanos, as comunidades, as favelas. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 7 milhões de pessoas não têm sequer um banheiro em suas casas. E não foi a pandemia que causou tudo isso, obviamente. Veja, Luciana, que a desigualdade social com a pandemia evidenciou justamente uma desigualdade também nas cidades. Quando nós vamos analisar por região a situação do saneamento básico, água e esgoto, nós vamos perceber que no norte a cobertura é de apenas 13%, no nordeste 35% e no sudeste 80%. Daí a importância de nós discutirmos o direito à cidade. As principais características do direito à cidade. Quando nós falamos nas características do direito à cidade, é preciso a gente pensar no nosso dia a dia, no cotidiano. Mas podemos falar sobre 3 características. A primeira, o direito de você viver na cidade. Por exemplo, o direito à moradia. A nossa Constituição de 1988, no artigo 6º, garante a moradia como direito social. Daí a importância da retomada de programas como o Minha Casa Minha Vida, que vai subsidiar e que vai financiar a moradia para a população brasileira. A segunda característica, Luciana e ouvintes, o direito de você viver a cidade. Por exemplo, a mobilidade urbana. Hoje se discute a importância de termos transporte público de massa. Ônibus, metrô, trem, seguros com qualidade. Se discute a importância de você conectar os vários modais. Por exemplo, a necessidade de você conectar uma ciclovia com o metrô com o ônibus com a calçada de qualidade. E isso é o direito de você viver a cidade. Bom, primeiro, o direito a viver na cidade, exemplificado aí pelo direito à moradia. Depois, viver a cidade, tendo como exemplo a mobilidade urbana. E a terceira característica? E uma terceira característica é o direito de você participar das decisões das cidades. A nossa Constituição, o Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamenta a Constituição, a Lei 10.257, diz gestão democrática das cidades. É preciso que a população ela participe em vários momentos da elaboração, formulação e aplicação da nossa legislação urbana. Professor Cláudio, quais são as principais leis que organizam as cidades no Brasil? Uma ótima pergunta.
Quando nós falamos em legislação, a primeira coisa que temos que pensar é na Constituição. A nossa Constituição da República de 1988, mais especificamente no artigo 182, vai estabelecer a necessidade do planejamento urbano, do planejamento das cidades, elaborado pelo poder público municipal, em que deverá ser seguido uma função social da cidade e uma função social da propriedade. E como é que isso tudo está detalhado na Constituição brasileira? No artigo 182, mais especificamente no parágrafo 1º, vai falar da importância da elaboração dos planos diretores urbanos acima de cidades que tenham acima de 20 mil habitantes. Professor Cláudio, qual é a importância desse plano diretor urbano, do Estatuto das Cidades, e por que a população deve acompanhar tanto a formulação desse PDU como as ações? Esse artigo da Constituição, ele foi regulamentado, que é como você detalhar o artigo pela Lei 10.257 de 2001, o chamado Estatuto da Cidade. Nesse ano, 23 anos desse importante documento que vai estabelecer lá no artigo 2º, por exemplo, que as cidades devem ser sustentáveis. Você deve pensar a cidade nas suas várias facetas, a questão da moradia, da saúde, da educação, do lazer, do meio ambiente, da segurança. Vai falar também da importância da gestão democrática das cidades, da população participar, como nós já falamos, e também que o instrumento básico planejamento ele deve evitar e corrigir as distorções do crescimento nas cidades. Daí a importância da população acompanhar a formulação pela prefeitura e a aprovação dos planos diretores urbanos nas câmaras de vereadores. Mas também parece que existe um descompasso entre o que está na lei e o que observamos na prática, não é verdade? Luciana, essa questão que você faz é fundamental. Há um discurso que eu chamo de falacioso, que a ausência de planejamento nas cidades brasileiras. Não é verdade. Sempre houve planejamento nas cidades. No entanto, há um processo de seletividade a quem é endereçada essa legislação. Nós costumamos falar, Luciano e ouvintes, que existe a cidade ideal, que é aquela cidade do planejamento urbano oficial elaborado pelas instituições, pelo poder público municipal, e a cidade real, que é aquela que cresce à margem das legislações das cidades. E muita gente denuncia isso, né? Principalmente aí os intelectuais e artistas. Veja só, Luciana, como o cancioneiro brasileiro, ele é feliz desde muito a retratar essa situação de um verdadeiro descompasso entre o que a lei estabelece e o que realmente é praticado. Na década de 50, Elisete Cardoso cantou uma música chamada Barracão de Zinco, que ficou muito conhecida na voz de Bete Carvalho. Vai, barracão, pendurado no morro e pedindo socorro, a cidade aos seus pés. Veja, Luciano e ouvintes, que o barracão é aquela cidade real, é a ilegalidade, enquanto a cidade aos seus pés é a cidade oficial. Gilberto Gil, na década de 80, vai falar: nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar uma decisão. Vejam só, Luciana e ouvintes. E na década de 90, nós vamos ter a música de Chico Sainz, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e de baixo desce. Daí a importância dessa discussão do direito à cidade, não é? É preciso que a gente lute todo dia para que o direito à cidade ele aconteça no nosso país.
Bom, professor, o senhor já escreveu um livro chamado Direito à Cidade, um outro Em Busca da Cidade, e agora vai lançar o livro Fundamentos do Direito à Cidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra? Pois é, o terceiro livro dessa trajetória que a gente faz, trajetória intelectual de militância pela defesa do direito à cidade. Esse livro, Fundamentos do Direito à Cidade, é dividido em duas partes. A primeira parte, que a gente vai falar um pouco sobre o nascimento, as características, a importância da população se apropriar dessa discussão no seu dia a dia, na associação de bairro, na organização da rua, porque o direito à cidade ele é conquistado no cotidiano. E na segunda parte, o assunto é a legislação em si? A segunda parte nós vamos discutir questões práticas. São 6 apontamentos que nós analisamos: o plano diretor urbano, o estatuto da cidade, os mega eventos que nós tivemos nos últimos anos, Copa do Mundo, Olimpíadas, e vamos discutir também as questões processuais do direito à cidade, dos conflitos que nós vivenciamos na cidade em função de ocupações que lutam pela defesa pelo direito à cidade, por exemplo. Bom, e o lançamento do livro será esta semana, aí, né, pode convidar as pessoas, falando o preço também, como é que as pessoas podem adquirir, professor? No dia 17 de maio, próxima quarta-feira, às 18 horas, vamos lançar esse livro, Fundamentos do Direito à Cidade, no Teatro Glauber Rocha, aqui na UESB, em Vitória da Conquista. Ele vai estar com preço especial de lançamento, apenas R$50, mas você que não puder participar, eu faço o convite, aberto inclusive a todos e a todas. Depois nós vamos ter uma mesa redonda para debater o tema, mas você também pode acessar no Amazon. O e-book custa R$ 24,90 e o livro físico R$ 62,90. Eu entendo que a importância de todo mundo se apropriar desse debate. Muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigada, professor Cláudio Carvalho.